Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 28 de junho de 2025. A Ucrânia atacou a Crimeia e mais 5 regiões russas. Desastres em larga escala na Rússia. Quero convidá-los, inscrevam-se no canal, porque aqui você vê a verdade. Inscreva-se, vale a pena. Peço também a todos que deem um like, porque isso ajuda o canal a se fortalecer perante o YouTube. Compartilhem com suas redes sociais e façam os seus comentários. Eu conto com vocês. Muito obrigado. Drones ucranianos atacaram 5 regiões da Rússia e também atacaram a Crimeia, que é ucraniana. Mas eles já anexaram na Constituição como Rússia, porque são terroristas e criminosos. Mas estou considerando a Crimeia à parte, né? No entanto, o principal alvo do ataque foi a fábrica da companhia Atlant Aero, em Taganrog, que produz aeronaves, né? Produz aviões de guerra, peças para aeronaves em geral. O vice-governador da região de Rostov, Yuri Slivsar, ele relatou que em Tangarov, devido à queda de um drone no estádio Forte Arena, um prédio de 30 metros pegou fogo. Mas o alvo do ataque em Tangarov foi essa empresa, que foi atingida pela Ucrânia, o qual ele omitiu, falou mais desse prédio, que era era um estádio Forte Arena, e ali tinha um prédio de 30 andares, né, que pertencia a essa empresa desse estádio Arena. E essa empresa, Atlant Aero, ela fabrica aeronaves e componentes para aeronaves. Então é um alvo estratégico militar, porque ela também fabrica, além de aeronaves militares, ela fabrica também as peças necessárias de reposição, não só para as aeronaves dela, mas para outras aeronaves, em que ele vende como para fazer parte da linha de montagem em outras empresas. Então isso é uma fábrica militar, né? Porque ela faz produtos exclusivamente para fins militares. Nesse caso, a maioria dos produtos são para a Força Aérea da Rússia. E ele faz parte do importante polo do complexo militar russo. Ele é especializado em componentes para drones também, que eu já estava me esquecendo, né? Drones de combate e sistemas de controle, né? Ou seja, sistemas de controle do drone, sistema de controle de uma maneira geral. Ela está envolvida em projetos para a produção dos drones russos Orion, sistemas de guerra eletrônica e integração digital para drones de ataques e munições de espera, ou seja, a fábrica Atlant Aero está envolvida em vários projetos militares avançados, incluindo a produção de componentes de drones de combate Orion, sistemas de guerra eletrônica, como eu disse, e plataformas de integração digital. Então, tudo isso. E a fábrica faz parte dessa cadeia, também de uma cadeia de suprimentos, que apoia as crescentes capacidades de guerra de drones da Rússia, que desempenharam um papel fundamental na invasão em larga escala da Ucrânia. Já tinham surgido relatos de que há tanques de armazenamento de combustível na instalação Atlas, né, operada pelo governo russo na região de Rostov, pegaram fogo também após esse ataque de drones, né? E isso foi comprovado e os próprios blogueiros russos estavam falando sobre isso. Lembre-se de que enquanto a Rússia trava uma guerra em larga escala contra a Ucrânia, as suas fábricas de mísseis mais importantes estão tentando se expandir na Rússia para apoiar e suportar essa guerra com a Ucrânia. E a Ucrânia está fazendo um esforço para fazer o quê? Destruir a fábrica, destruir o parque industrial militar da Rússia. E temos o caso aqui de uma fábrica de Votkinsk, V-O-T-K-I-N-S-K, Votkinsk, também conhecida como a fábrica Votkinsk, né? Que é uma instalação estratégica a serviço das forças nucleares russas.
ela contratou milhares de novos trabalhadores, construiu novos prédios e trouxe material avançado para aumentar significativamente a produção de mísseis, né? Ou seja, a Rússia está procurando expandir a sua força de mísseis e, quiçá, a sua força de mísseis nucleares. Os ucranianos sentiram isso em primeira mão. Aí os mísseis balísticos Iskander-M, também com alcance de até 500 quilômetros e montados em Votkins, têm atingido Kiev e em outras cidades cada vez mais. Mas a missão principal dessa unidade é ainda mais ameaçadora: fabricar mísseis balísticos intercontinentais capazes de lançar ogivas nucleares através dos continentes. Entre eles está o famoso míssil Yars, que no último teste dele ele falhou, né? Eu, inclusive, relatei e fiz um vídeo específico sobre isso, já faz alguns meses. Também o míssil Bulava, né? Eles fabricam também mísseis projetados para atingir os Estados Unidos e provavelmente o Oreshnik, né? Supostamente capaz de atingir qualquer lugar da Europa. De acordo com a agência de inteligência militar da Ucrânia, a Rússia não está apenas substituindo mísseis perdidos em sua guerra atual com a Ucrânia. Ela está tentando produzir para estocar mísseis para um conflito prolongado, né, seja com a Ucrânia ou com outro inimigo. Eu acho que ela está pensando que essa guerra da Ucrânia ainda vai longe. Se for por eles, eles não vão acabar com essa guerra. De acordo com os dados, a Rússia está acumulando um estoque de mísseis de vários tipos, inclusive. Portanto, esse é um dos principais alvos da Ucrânia, atacar essas fábricas, essa que ela atacou especificamente em Tangaró, né? Bom, desastres em larga escala na Rússia, desastres militares em larga escala devido a ataques às forças armadas ucranianas e estão sendo impostos às forças russas. A União Europeia, ela está pretendendo fornecer 4 milhões de drones à Ucrânia este ano, de 2025, você veja que potencial. E o país também está desenvolvendo, o país, no caso a Ucrânia, ativamente sua própria produção de drones além disso. Turquia e muitos outros países forneceram drones à Ucrânia, o que permite que as forças armadas ucranianas ataquem território russo. O primeiro drone que já tinha dado sucesso na guerra da Armênia foi o Bayraktar, que é um drone turco, que inclusive a Ucrânia na época comprou bastante dele, depois passou a fabricar seus próprios drones, mas que é usado com muito sucesso e foi, acho que, o primeiro drone que fez sucesso em guerra, né? Em guerra, né? E então era usado pela Armênia. E bom, isso e os drones estão revolucionando, né? Estão esgotando a Rússia e a Europa tem capacidade de produzir quantas armas eletrônicas de drones ela quiser e tem a capacidade técnica, tecnológica a isso, inclusive alguns russos acreditam nisso. Portanto, o fato da Rússia ainda não ter entrado em declarado uma guerra para a Ucrânia e de tal tentativa ainda não ter sido feita, que eu falei ontem sobre esse assunto, nos leva objetivamente à derrota na guerra. Leva a Rússia objetivamente à derrota na guerra. Não estou em lado nenhum aqui. Ao fato de que haverá muitos golpes e com o tempo esses golpes vão se tornar mais dolorosos para a Rússia, como já estão sendo, né? A economia sentiu, não foi só sanções. Os ataques da Ucrânia contra as refinarias e também tanto com de petróleo quanto de gás, a Rússia sentiu. E ela perdeu muito mercado com isso porque não tinha produto para exportar. Ainda não tem. Então, isso é inevitável, né? O que está acontecendo. Inclusive, o Zelensky, né, o presidente da Ucrânia, pediu aos países da OTAN que invistam em empresas de defesa ucranianas e criem joint ventures para aumentar a produção de armas e apoiar a Ucrânia. E ele falou sobre as capacidades da indústria de defesa ucraniana num encontro agora que teve sobre a OTAN em Haia, né? do G7, do G7 em Haia, ele esteve lá, não é um encontro da OTAN, é um encontro do G7, né? Perdão, né? O potencial de produção da indústria de defesa ucraniana ultrapassou 35 bilhões de dólares, já oferece cerca de 1.000 amostras de produtos de defesa, de artilharia, veículos blindados, a drones de todos os tipos de mísseis. No entanto, apenas 45% da capacidade ucraniana ela é utilizada. Já podem utilizar
aproximadamente cerca de 8 milhões de drones anualmente da produção ucraniana. Vocês vejam só que espetáculo. Mas o financiamento ainda precisa aumentar para dar mais, solidificar mais esses volumes e essa capacidade de produção. Então, os países europeus, principalmente, como Inglaterra, França, eles estão investindo nisso. Eu sei que o presidente Zelensky falou sobre esse assunto com Donald Trump lá em Haia, mas não sabemos os resultados disso. Acho que o Trump não vai querer investir nisso, porque isso é contra a Rússia. E ele acha que não é contra a Rússia. Obrigado a vocês que assistiram a esse vídeo. Conto com vocês, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com as suas redes sociais e façam seus comentários. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.